Oi, eu sou Poliana Cristina e espero que essa palavra abençoe a sua vida. Amém. Boa noite, pessoal. Você pode colocar a mão no seu coração? Fechar os seus olhos só um segundinho. Espírito Santo de Deus, sua presença é bem-vinda aqui, Deus. Pai, que o Senhor esteja no nosso meio, Pai, abrindo entendimento, trazendo revelação, Jesus. Que a sua obra manifesta, Deus, seja conhecida nesse lugar, Pai. Que a sua presença, Deus, inunde esse lugar, Jesus. Dê permissão, amém, para o Espírito Santo falar com você essa noite, para ele falar ao seu coração, para ele falar à sua mente. Conecte o seu pensamento ao Senhor. Deus, colocamos cativos, Pai, todos os nossos pensamentos, a beleza de Cristo, Senhor. Pedimos, Deus, pela sua revelação sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Amém. Essa semana a Karen mandou uma mensagem: Poliana, qual vai ser o tema da palavra para eu organizar o repertório? Eu falei, Deus é bom. Ela falou assim, você tem muita música, né, sobre isso. Eu falei, tenho, eu estou cantando sobre isso há muito tempo. Eu tenho cantado sobre isso, eu tenho lido sobre isso, eu tenho crido nisso há muito tempo. E eu quero compartilhar com você hoje essa certeza, essa verdade, com a expectativa de que isso impacte a sua vida como já impactou a minha. A bondade de Deus como um valor fundamental, como algo além de uma informação, mas como algo uma certeza que você guarda num cofre, de modo que tempos bons, tempos ruins não afetem aquilo. Contexto melhor, contexto pior, não tem o poder de relativizar aquilo. Quando a bondade de Deus é colocada dessa forma, como um princípio na sua vida, como uma certeza inquestionável, você consegue mais revelação, você consegue avançar. Se você conseguir que essa informação, Deus é bom, ela se torne viva dentro de você e inegociável, isso vai integrar o jeito como você vê o mundo e isso vai destravar você em muita coisa. Isso vai trazer revelação de forma mais acelerada, mais rápida sobre muita coisa. A nossa forma de ver o mundo, ela nos limita, mas ela também nos impulsiona. Então, eu queria falar hoje sobre a bondade de Deus como esse valor. E, para isso, são duas partes. Eu queria falar para vocês sobre como é que a gente tem certeza que Deus é bom. Porque se isso ainda não é verdade para você, de forma literal, nos momentos de dificuldade, pode ser que você realmente não saiba se Ele é realmente bom. Então, a palavra nos comprova. E depois queria dizer sobre a consequência prática de viver com essa verdade acesa, de que Deus é bom. Então, como sabemos que o Pai é bom? Primeira coisa, através de Jesus. É Jesus que nos mostra que o Pai é bom. Jesus veio para a Terra com alguns propósitos. Eu já preguei sobre isso uma vez. Quem é que lembra? Para que Jesus veio? Um palpite. Amém. Ele veio morrer em nosso lugar para nos salvar. Veio assumir uma punição que era nossa, para que nós assumíssemos uma vida plena que era dele. Para que mais Jesus veio? Destruir as obras do maligno. Quem lembra dessa? Por isso que nós profetizamos em nome de Jesus, nós curamos em nome de Jesus, nós libertamos em nome de Jesus, porque ele veio para destruir as obras do maligno. Um outro motivo pelo qual ele veio, estabelecer o reino. Lembra? Essa eu já preguei 8 vezes. O reino está próximo, era o que ele sempre dizia. Arrependei-vos, o reino chegou. O reino está ao alcance. Vou contar uma parábola para que vocês entendam o reino. Várias vezes você encontra essa frase na boca de Jesus. Eu vim trazer o reino. O reino começou, o meu reino não vai ter fim. Então, destruir as obras do maligno, nos deixar conscientes e estabelecer o marco inicial do reino. Morrer em nosso lugar para nos salvar. E aí você pode pensar, nossa, mas você está colocando isso paralelo? Só morrer em nosso lugar junto com trazer o reino? Sim, porque a mensagem da salvação ela é menor que a mensagem do reino, quem sabe? Você não foi criado para ser salvo, você foi criado para governar. Só que para isso você precisava ser salvo antes. Então Jesus ele salva, sim, mas a mensagem do reino é maior que a mensagem da salvação. E isso tudo... Todos esses motivos, né, da vinda de Cristo, do ministério de Jesus, eles, na verdade, decorrem de um motivo principal, que eu já preguei aqui também, que é
Jesus veio revelar o Pai. Amém? Só que da outra vez que eu falei sobre isso, eu falei, Jesus veio revelar o Pai, com o enfoque de que você também é um filho e que você também revela o Pai aqui. E agora hoje eu vou falar de uma outra forma. Eu vou falar que Jesus veio revelar o Pai com o enfoque de que em Jesus você conhece o Pai. E aí nós vamos ler aqui algumas referências. Eu vou querer ler todas com vocês, porque se vocês entenderem essas referências iniciais, vai ficar fácil lá para frente. João 14, 7, 9 e 11. Ó, tá rápido, durando. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Isso é Jesus falando. Versículo 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Versículo 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Hebreus 1,3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Vamos repetir? O Filho sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E a última, João 20, 21, novamente Jesus disse, Pai, sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o Pai não pode ser corretamente representado sem demonstração de poder. Por isso que Jesus veio comissionado, Jesus veio com missão, desde que ele nasceu de Maria, mas ele só começou o ministério dele após o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu no mesmo momento do batismo de João Batista, nas águas. Porque aí ele tinha o quê? O 100% para a missão. O comissionamento, a missão, a autoridade e o poder. Então, o Pai é bem representado pela autoridade, pelo comissionamento e também pelo poder. E esse último que eu li aqui, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, é só para você lembrar que você é enviado na mesma autoridade, no mesmo comissionamento. E eu espero que você já tenha sido batizado com fogo. Mas você não foi, você precisa querer isso mais do que tudo. Aí você vem na quarta-feira que a gente te ajuda. Antes de Jesus, nós tínhamos a revelação de um Pai bom? Antigo Testamento. Tem um livro do Philip Yancey que chama assim, A Bíblia que Jesus lia. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Era a Torá. Como Deus se revela na Torá? Também não é segredo, já falei isso aqui. Como Criador, como Juiz, como Legislador. Mas já se revelava lá, Deus Pai, como Pai? Ainda não. Isso significa que o Antigo Testamento não tem serventia hoje? Claro que não. Mas você precisa lê-lo profeticamente, entendendo como ele se aplica no presente. Por quê? Porque a lei e os profetas cumpriram sua função. Hoje você vive dentro do evangelho do reino, coisa que não estava disponível lá. Então Jesus veio, eu gosto muito dessa frase, para dizer que Yahvé é Abba. Você pode repetir essa também? Jesus veio para dizer que Yahvé é Abba. Essa era a responsabilidade dele. Ele veio com a responsabilidade de revelar o Pai. E aí a gente vê o quê? O Pai, atualmente, sendo culpado de muita coisa. A igreja culpa a Deus quando o milagre não acontece. Os de fora culpam a Deus pela fome, pela miséria, pela doença, pela desestrutura, pelos conflitos, pelas guerras. Por quê? Porque as pessoas não estão convencidas de que Ele é um Pai bom. Mas Jesus veio para isso. Nós lemos aquelas todas as referências.
de que ele faz o que o pai faz, de que ele se move de acordo com o que o pai se move, de que quem vê a ele vê o pai, de que ele é a exata expressão do pai. Ele veio para revelar o pai, mas a igreja e fora da igreja, a gente tem entendimentos ainda de que Deus é ruim, de que Deus é mau, de que Yahvé não é Abba. O Antigo Testamento, ele nos serve para mostrar a severidade do pecado, as consequências do pecado e, sobretudo, a falta de solução. O homem por si mesmo não conseguiria se livrar nunca daquele peso. O Velho Testamento inteiro aponta para vai vir um Messias, vai vir um Messias, vai vir um Messias, e o Messias vem. E quando o Messias vem, ele divide a história. Justamente por quê? Porque agora ele revela Abba, ele não revela mais Yahvé, como a lei e os profetas revelavam. E aí eu te pergunto, como Jesus lidou com os problemas? Na sua Bíblia aí, que você já leu todinha, ou quase todinha. Como é que Jesus lidou com catástrofe? Como é que Jesus lidou com doença? Como é que Jesus lidou com tormento espiritual? Como é que Jesus lidou com tempestade? Em Lucas 16:16 está assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Batista, né, povo? João Batista. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então a lei e os profetas funcionaram, vigeram até João. Depois de João, nós estamos no evangelho do reino. E todo homem emprega força para entrar nele. Por quê? As mulheres vão entender aqui. Já viu quando você vai numa loja sem precisar de nada e a hora que você vê alguma coisa, você precisa desesperadamente dela? O evangelho do reino é a mesma coisa. Você pode estar falando para alguém que não tem falta material, que não tem falta de saúde, que não tem nada. Se você anuncia o verdadeiro evangelho do reino, na hora ele sente fome por aquele evangelho. É isso que diz a palavra, que os homens se esforçam por entrar nele. E muitas vezes nós não temos anunciado, né, o evangelho do reino. A gente tem se limitado a anunciar o evangelho da salvação. Coisa que a lei e os profetas já faziam. A salvação está dentro do evangelho do reino. Podemos falar de salvação, devemos falar de salvação, mas não só de salvação. Quando o evangelho do reino é anunciado, as pessoas se esforçam por entrar nele. E aí o coração de Deus, o coração do Pai, é tão imenso, tão grande, que ele dá uma imagem profética para Pedro sobre nós, sobre a igreja. Quando Jesus fala para ele, lança a rede de novo, ele lança. Ele pega tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que as redes começam a se arrebentar. Ele chama um outro barco e os dois barcos juntos estão à beira de afundar de tanto peixe. Essa imagem que Deus dá para Pedro, que Jesus dá para Pedro, ela era profética, ele seria o fundador da igreja. Ele seria pescador de homens. Então, qual é o coração do Pai? É uma colheita absurda. A palavra fala claramente em outro verso que ele não quer que nenhum se perca, que nenhum pereça. Esse é o coração de Deus. E tem pessoas perecendo? Tem. Então, você vê que tem algo nessa equação que ficou de fora. Mas a gente não volta a nossa culpa e o questionamento para Deus. Isso afasta você de Deus. A imagem que ele dá para Pedro é clara. Era para entrar todos, os que coubessem e os que não coubessem. A palavra, quando diz que ele não quer que nenhum se perca, é literal. Então, isso você tem certeza. O coração do Pai é esse, de que todos os filhos sejam trazidos de volta para ele. E aí nós começamos a ver as evidências da bondade de Deus em Jesus. Quando Jesus vê uma tempestade, o que Jesus faz? O que Jesus faz? Acalma. Por que ele acalma? Porque é isso que os pais fazem. Quem tem filhinho? Filhinha. Quando você vê o seu filho e a sua filha numa situação de tempestade, o que você faz? Você acalma. Esse é o coração do Pai. Quando Jesus vê aquela mulher adúltera sendo julgada de forma legítima, conforme a lei daquela época, o que ele faz? Ele protege, ele acolhe, ele ensina, ele orienta, vai, não peques mais. Por quê? Porque é isso que os pais fazem quando os nossos filhos erram. E os religiosos estavam ali querendo aplicar a lei de forma legítima, mas o que Jesus dá a entender para eles com o seu ato?
A lei e os profetas vieram até João. Agora eu trouxe o evangelho do reino. Eu vim dizer que Yahvé é Abba. Vocês todos podem ser filhos. Porque é assim que os pais agem. Aquele coxo que Pedro curou na porta da igreja, da sinagoga, a palavra fala que ele estava ali há muito tempo, ou seja, provavelmente Jesus tinha passado por ele. Mas foi Pedro que curou. Isso nos indica que Jesus não curou todos os doentes que viveram na época de Jesus, mas ele curou todos que o Pai direcionou até ele, todos que vieram até ele. Todos que vieram até ele. Esse é o coração do Pai. Qual era a missão específica de Jesus? Era pregar o evangelho do reino para os judeus. Os judeus iriam negar, e com isso o evangelho seria espalhado para os gentios. Esse era o plano, certo? Então Jesus veio para falar para judeus. Quem é o apóstolo dos gentios? Vai, igreja. Paulo. Nós, os gentios, éramos no segundo tempo. Jesus veio para os seus o rejeitariam, e através dessa rejeição o evangelho explodiria no mundo. Era assim que era para funcionar a missão. E é por isso que Jesus dá a resposta para aquela mulher Ciro-fenícia, que a filha estava doente, lembra? Eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque ele não veio para ela. Ela era no segundo tempo, ela ia ser alcançada quando o evangelho do reino fosse pregado pelos apóstolos. Como o mundo inteiro foi alcançado, o mundo inteiro praticamente já ouviu. Eu sei, irmãos, dos povos não alcançados, igreja perseguida, né? Foi uma força de linguagem aqui. O evangelho se espalharia para o mundo inteiro. Então, ela estaria abrangida no segundo tempo. Ela não era prioridade naquele momento, esse não era o plano. E ele dá essa resposta para ela: eu não vou tirar o pão da mesa dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. E ela devolve a pergunta para ele, fala: mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Por que Jesus não ordenou aquela cura logo de cara? Porque não era aquilo que o pai estava fazendo. O pai deu uma missão clara para ele. O pai estava levando o evangelho da salvação, do reino, aos judeus. E ele estava alinhado com isso. Quando ela dá aquela resposta para ele, ele vê aquela fé. Aquela fé natural. Ou seja, naquele momento, o pai começou a fazer algo diferente. Então, naquele momento, ele se alinha ao que o pai estava fazendo e faz um milagre. Porque ele faz o que ele vê o pai fazer. E a fé é um dom. Como o pai se moveu nela, ele se moveu também. Esse é o coração do pai. E se você prestar atenção, Jesus ficou impressionado com a fé dela. E não foi a única vez. Teve outra vez que ele ficou impressionado, o centurião. Quem lembra da história do centurião? Ele já estava indo na casa desse oficial, curar o servo dele, quando o oficial interpela e fala: não precisa ir. Eu sei que és homem sujeito à autoridade, porque eu também sou. O oficial estava dizendo para ele, em outras palavras: eu falo por César. Eu estou sujeito a César, e quando eu falo por Roma, quando eu falo por César, o meu soldado me obedece. E eu sei que com você se passa a mesma coisa. Eu sei que você está sujeito a um rei, a outra coisa. Então basta, e ele nem fala, né? Manda um discípulo. Ele fala: basta uma palavra, e o meu servo ficará bom. Jesus se impressionou com esse centurião. Jesus também ficou comovido com aquela mulher que quebrou o perfume. Caríssimo. E ele também ficou comovido com aquela viúva que deu as moedinhas todas. Porque o pai é assim, o pai é impressionável. Deus não é como um pastor que a gente gosta fala, um legislador cósmico. Deus não é um robô. Deus Pai não é uma energia. Abba não é uma força. Ele é um pai. E ele se impressiona com seus atos de fé. Ele fica comovido com a sua entrega de perfume caro ou das últimas moedinhas. Jesus para dizer: não se achou fé como esta.
E Jesus é a exata representação do Pai. Esse é o coração do Pai. E o Pai é bom. Mais evidências da bondade e da natureza de Deus Pai em Jesus. Jesus nunca se colocou como empecilho para um milagre. Não tem na sua Bíblia uma passagem assim, e Jesus estava muito cansado e não operou aquela cura. E Jesus disse à multidão que retornassem no dia seguinte, porque o milagre e a unção foi ontem. Hoje ele já não estava bem. Jesus estava muito ocupado e não atendeu aquela mulher. Não tem na sua Bíblia. Ele nunca é o empecilho. Quando ele não fez, ele disse que a geração era muito, muito, muito incrédula. E foi pior, porque não foi só uma incredulidade de uma fé fraca, foi a falta de honra para um profeta daquela casa. Porque a falta de fé em si mesma também não é motivo, sabia? Mas a desonra, ela atrai outro reino e outro espírito. Jesus nunca se mostrou cansado demais, sem paciência. E é assim que o seu Pai é. Deus nunca está cansado, Deus nunca está de mau humor, Deus nunca está indisponível, Deus nunca está ocupado com outras coisas. Porque Jesus nunca esteve. E Jesus é a exata representação do Pai. Jesus curou todos. Esse é o desejo do Pai. Jesus esteve 100% disponível. Esse é o coração do Pai. Jesus nunca colocou o passado das pessoas como empecilho para entregar o milagre. Olha, eu até faria, mas como você tem se comportado muito mal, igual minha filha, né? Como você tem sido muito deselegante, você se purifique aí e volte semana que vem que eu vou orar de novo. Nunca aconteceu. O exemplo maior que a gente tem é Lucas 19, do versículo 5 até o 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abrão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus foi se hospedar na casa dele. Jesus não foi pregar sobre arrependimento para Zaqueu. Jesus não foi pegar a planilha de Excel de Zaqueu e dizer: você está cobrando tudo isso aqui indevidamente. Jesus não fez um plano para Zaqueu, queria muito que você devolvesse, meu filho, vamos mandar certo agora, vamos dar de volta para as pessoas o que você pegou, o que não é seu, porque é feio a gente pegar o que não é da gente. Não. O que Jesus fez por Zaqueu? Jesus o distinguiu. Na época do ministério de Jesus, a presença dele era tão disputada, gente, que até os fariseus queriam que ele fosse na casa deles. A mulher quebrou o vidro de perfume numa dessa. Aonde ele ia, multidões iam. E ele para num lugar, olha para uma pessoa que era desprezada pelos judeus. Por quê? Porque ele usurpava o próprio povo dele. Ele tinha o dever de cobrar os impostos por Roma, mas ele cobrava suborno dos iguais dele. Ninguém gostava dele. Tanto que as pessoas comentaram o quê? Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Jesus escolhe justamente ele. Jesus oferece favor sobre ele. Jesus distingue ele dos demais. E essa bondade, que não vê passado, naturalmente faz com que Zaqueu se arrependesse. Naturalmente faz com que ele próprio tenha um plano para remediar o mal que ele tinha feito. Então, Jesus nunca se preocupou com o passado das pessoas, desde que elas abrissem a porta das suas casas, como Zaqueu abriu. O seu passado não é empecilho para Deus Pai falar com você, porque esse é o coração do Pai. Outra coisa que Jesus fez é que ele também nunca negou o milagre pelo nível de fé da pessoa. Eu vou falar rapidinho aqui com vocês de 5 níveis de fé que a gente tem na Bíblia. O primeiro nível de fé é o do centurião, se ele disser uma palavra.
Essa é a maior fé já vista, né? Está em Lucas 6, o 6 e o 7. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Versículo 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Esse é o nível de fé maior que a gente vê. Aquela pessoa que acredita que se a gente falar aqui uma palavra, a obra do Senhor, o milagre do Senhor é feito. Tem um nível mais baixo de fé, é o nível do se eu apenas tocar. Marcos 5, 27 e 29. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Essas são aquelas pessoas que quando elas vão nas conferências, nos negócios, que elas veem alguém que tem uma unção, elas querem ficar perto da pessoa, né? Elas levantam mais cedo para chegar mais cedo, para sentar na frente, e a hora que a pessoa passa, ela está ali, tudo bem, e está interferindo, está tentando interpelar, por quê? Porque ela acredita que ela não precisa de uma atenção especial, de uma reunião a sós, ela acredita que se ela encostar, se ela conseguir pegar um pouco daquilo, o Espírito de Deus vem sobre ela. Tem uma terceira fé um pouco menor, que é o se ele me tocar. É a pessoa que ela entra na fila da oração, proposital. Tem alguém aqui orando, ela vou lá para a fila, porque se ele me tocar, é Lucas 18, 36, 38. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um nível de fé que acredita que se Jesus parar e olhar, tocar em você, você vai receber seu milagre. Tem um nível de fé mais baixo ainda, o de Mateus 8, 2, 3. Esse é, se ele quiser fazer algo por mim. Talvez você tenha esse nível de fé. Não, se Deus quiser fazer, ele faz. Você crê em Deus? Eu creio que se ele quiser, ele faz. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E tem o nível mais baixinho de fé. Se ele puder fazer algo por mim. É o Marcos 9, 22 a 27. Muitas vezes, era um menino, né? Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse era o nível de fé. Se tu podes fazer alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, devolve para ele a pergunta, né? Ele fala, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus responde, você pode crer? E o que ele fala para Jesus? O pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Como que é essa resposta, né? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Nunca o tamanho da fé foi empecilho para um milagre. Talvez você está nesse primeiro nível aqui. Se Deus puder fazer algo por mim, eu digo a você essa noite, o coração do Pai Ele pode. Se Ele quiser fazer algo por mim, Jesus contou aqui claramente qual é o coração do Pai. Ele quer. Se eu conseguir que Ele me toque, Ele quer tocar você. Se eu o tocar, Ele está disponível para que você o toque. Se Ele disser uma palavra, Ele já disse várias palavras sobre você. O coração do Pai é um coração que Ele entende a sua pequena fé. Ele não pune você na sua fraqueza. Jesus várias vezes repreendeu a incredulidade, ensinou sobre a fé, mas Ele nunca negou o milagre. Ele não falou para esse pai, olha, como é que eu vou te ajudar a crer? Essa é a sua parte. Você crê, eu faço o milagre. Você vem com a sua parte, eu venho com a minha, pode ser? Então você crê e eu faço... Não.
Ele falou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus fez o quê? Curou a criança. O seu passado não atrapalha a bondade de Deus na sua vida. A sua pequena fé não atrapalha a bondade de Deus na sua vida. Por quê? Porque Jesus dá claros motivos de que o milagre acontecia com passado, sem passado, com fé ou sem fé. E tudo isso porque ele era a exata representação do Pai. Ele fazia o que ele via o Pai fazer. E quando não acontece? Tá bom, Poliana, mas eu tenho clamado, eu tenho buscado e não tem acontecido. Já colocaram a mão na minha cabeça não sei quantas vezes e eu não recebi meu milagre. E quando não acontece? A fé sua, porque ela é importante, só começa a ser desenvolvida num contexto de mistério. Num contexto que você não controla, que você não explica. Isso aproxima você do Pai. Mesmo que ainda não tenha chegado o dia do seu milagre ou do cumprimento da promessa sobre a sua vida. E se tem algo que a gente pode fazer aqui, nessa vida, e que a gente não vai poder fazer na eternidade, é adorar e confiar na bondade de Deus em meio a um problema. Então, eu não sei como você tem passado, mas se você tem algo que não está acontecendo, que não está rompendo, ou se você tem aquelas coisas do passado, traições, feridas, dor, amargura, sofrimento, aquele tanto de coisa, eu aconselho você a usar isso como madeira, colocar fogo e subir em cima. E adorar o Senhor sobre isso. Como é que eu vou fazer? Você vai lá no seu quarto, que eu gosto da parte prática, né? Você vai lá no seu quarto, pega todas essas coisas que são problemáticas para você, a cura que não chegou, as áreas que você precisa de libertação. Aproveitando, irmãos, libertação é um negócio que você precisa querer, viu? Tá? Tem que falar para alguém que ora com você, falar, eu quero ser liberto de tal coisa, eu quero ser liberto nessa área que eu não rompo. Pega lá toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todas as áreas que precisam de libertação, todas as áreas que precisam de cura. Começa a falar lá no seu devocional. Deus, eu preciso de cura nisso, eu preciso de libertação nisso. Isso aqui me dói muito desde tal ano. Eu estou muito chateado porque eu fui traído nesse lugar aqui, machucado nesse outro aqui, decepcionado ali. Isso tem me impedido de ter alegria, tem me impedido de ver a sua bondade. Quando eu olho para o Senhor, eu penso que o Senhor está se vingando de mim de alguma forma. Eu penso que eu errei muito em alguma coisa. E eu não queria ver mais assim. Então, eu quero pegar tudo isso aqui, você fala com a sua boca, confessa o que é a coisa, e oferecer como sacrifício. E aí você pega um desses louvores assim que eu canto aí, da bondade de Deus, de que Deus é bom Pai, de que tu és bom, tu és bom, tu és bom, coloca lá e começa a declarar com a sua boca que Ele é bom. Você fala a coisa que deu problema e em seguida você fala que Ele é bom. Deus, me fizeram injustiça no meu trabalho, mas eu sei que o Senhor é bom. Deus, a minha família está brigando, está desestruturada, mas eu sei que o Senhor é bom. Você faz desse jeito. Você entrega dessa forma. Você não vai poder fazer isso na eternidade. Esse não é um louvor que vai acontecer lá. Essa não é uma adoração que vai acontecer lá. E só o fato de você não questionar a bondade de Deus, só o fato de você conseguir conciliar que você está passando por problemas, mas que Ele continua sendo bom, vai começar a desembaraçar você. Porque desembaraçou a mim. O coração dele sempre é bom. E a maior consequência da bondade de Deus é o arrependimento. Da mesma forma que aconteceu com Zaqueu. Em Romanos 2, do 1 ao 4, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, e conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga,
e pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Esse é o jeito carinhoso de Paulo falar, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, que a gente não pode se esquecer disso, porque se você consegue ver que algo é errado, é porque a bondade de Deus te levou ao arrependimento. Então você precisa estender bondade para quem está fazendo as coisas erradas ainda, para que ele também chegue ao arrependimento. É dessa forma que a gente ajuda as pessoas. Mas hoje eu não estou falando das pessoas, estou falando de você. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Quando isso é um pilar para você, quando isso é uma verdade dentro do cofre para você, você é uma pessoa continuamente quebrantada. Continuamente contrita. Você não precisa ouvir louvor triste, não precisa esperar domingo à noite, para que o seu coração se volte para o Senhor, para que o seu coração se humilhe na presença do Senhor. Isso é um estilo de vida. A bondade dele faz isso com a gente. Em Isaías 60, 1 e 2 diz assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. O que significa aqui, irmãos? Que a terra é coberta de trevas e que surge uma luz que vai desbancar essas trevas. A gente estava falando disso até ontem. Tem gente que acha que o mundo está caminhando para melhorar. Tem gente que acha que o mundo está caminhando para piorar. Tem gente que acha que está caminhando para melhorar e para piorar. Esse último está certo. Porque vem trevas sobre a terra e vem uma grande luz combater essas trevas. Então, você tem trevas e você tem uma grande luz. E aí você vai escolher o lado que você está. Porque pense comigo, se a grande luz está vindo e você está embaixo dela, você ficou na treva em algum momento? Não chegou na sua casa. Nossa, mas olha lá como é que o mundo está. Convido você para vir para o lado de cá. De cá, está funcionando. A grande luz cobre as trevas. Então, as trevas existem mesmo. O plano do inimigo para fazer perecer todas as coisas está acontecendo. Mas a luz de Cristo vindo sobre ele, desbancando, também está acontecendo. E aí você pode escolher ficar deprimido com as grandes trevas ou ficar impressionado com o plano de Deus. E nesse sentido, em Oséias 3:5, diz que depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Tremendo. Em Salmos 2:11, essa é a outra versão, viu, Durando? Diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. O que é servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse temor aqui? Quem é casado? Você sabe o que é amar e temer ao mesmo tempo? É isso. Quem não é casado, você descobrirá. Assim que você se casar. Jeremias 33:9. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. As nações da terra, elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. É um estado maravilhado esse temor, de como, no meio de tanta treva, eles vivem assim. Como, no meio de tudo que está acontecendo, esse povo vive assim? E essa família deles está assim? Em Salmo 67, 1 e 2,
diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. O tipo de pai que o Abba é esse tipo aqui. Eu não sei se você tem uma imagem para esse versículo. Que Deus faça resplandecer... Ai, acabou o tempo. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que você pensa assim? Uma cabeça brilhante? Eu queria dar uma imagem para você que quando eu ouvi me ajudou muito. Você já viu mãe de recém-nascido quando vai lá acordar o bebê? E ela chega lá no berço e ele já está lá mexendo assim. E ela olha aquele bebê. E ela começa naquela linguagem que só ela e o bebê entendem. Acho que nem o pai entende, né? Ela, bom dia, neném, você está lindo hoje. E o rosto dela ilumina quando ela vê aquele neném. E o neném não entende nada que ela está falando, mas ele recebe tudo daquele resplandecer dela sobre ele. Ele começa a rir também. É dessa forma. Quando você acordar amanhã de manhã, é assim que o pai olha. Ele chega lá na sua cama, você abre os seus olhinhos remeladinhos lá, igual diz o Calazans, Deus me ajuda porque hoje é segunda-feira. Orem por mim. E o pai olha para você e fala, bom dia, Alessandra. Que bonitinha que você está hoje. Você acordou tão linda, olha para você. É assim que ele resplandece o rosto dele sobre nós. E às vezes você não entende nada do que está acontecendo direito. E ele olha para você e fala, eu vou te dar uma palavra hoje, porque eu já fui lá no seu futuro, eu vi como é que está, e eu quero que você chegue lá. E às vezes a palavra que ele vai dar é, seja forte, seja corajosa. E às vezes a palavra que ele vai dar é, investe mesmo, pode pegar tudo e pôr nisso, vai funcionar, eu já vi. E aí a gente que tem filho, gente, como isso é claro para nós. Você dá aquele bom dia, você deu sua alma ali, todo o seu dinheiro é daquele bebê, todo o seu tempo é daquele bebê, a comida dele já está feita. Antes dele vir, das famílias mais simples até as mais abastadas, o quarto dele estava decorado, o nome dele foi pensado. É daquela forma, você olha aquela criança ali e é o seu bebê e você resplandece sobre ela e o futuro dela está todo na sua cabeça. Se vai acontecer, não sabemos. Mas está todo na sua cabeça, já planejou tudo. Você quer o melhor para ela em todos os sentidos. Você sempre está sorrindo quando você olha para aquele bebê. Mesmo você tendo acordado 8 vezes na noite. É esse o olhar do Pai para você. E a gente, para encerrar, vou ler Lucas 5. Diz assim, quando o fizeram, é a passagem de Pedro, que eu já falei. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Outra vez a bondade de Deus levando ao arrependimento. Nenhuma pregação sobre arrependimento, nem sabemos de quais pecados Pedro estava falando, o que ele estava confessando. O que pesou no coração dele nessa hora, mas o que sabemos? Que a bondade de Deus, porque aquilo era dinheiro, né? Peixe, para quem é pescador, é dinheiro. E o poder de Deus, porque não era uma pesca boa, a melhor pesca do mês, era algo sobrenatural, levaram Pedro imediatamente para o arrependimento. Ele só prostrou aos pés de Jesus, daquele jeito, com alegria e com temor. E se arrependeu. Da mesma forma que Zaqueu. Você pode ficar de pé? Eu quero propor a você que esse conceito vai ser modelado nesses dias que nós estamos vivendo, nos últimos dias. O Senhor tem dado oportunidade para todo Zaqueu. O Senhor tem enchido as redes dos Pedros. O Senhor tem feito pelas pessoas com bondade tão extravagante que só se você estiver realmente nas trevas que você não vai ver. Porque a luz do Senhor tem coberto o seu povo.
As nações têm apontado para nós, para Israel de Deus, e perguntado: como é que esses filhos desse povo não desvia? Como é que esses casamentos deles ainda dura? Esse povo ainda casa? Como é que eles honram uns aos outros dessa forma? Porque a luz do Senhor tem resplandecido sobre você a cada manhã. E se você não tem entendido esse lugar, não tem sentido o rosto do Senhor resplandecer sobre você, eu quero orar para que a partir de hoje você comece a sentir. Porque há uma paternidade disponível para você. Há um Deus que é Abba, bem-humorado, risonho, divertido, engraçado, que olha para você todas as manhãs e vai dar bom dia. Porque você saiu dele, porque ele planejou tudo. O seu nome, a sua vida, até o seu futuro. E ele sabe onde você vai. Ele sabe qual que é o caminho para você percorrer. Por isso ele fica te dando as palavras. Por isso as pessoas te entregam palavras. Por isso você volta para a palavra e você vê lá um caminho. Porque está planejado para você, está preparado para você. Você foi feito para administrar os negócios do seu pai. Você foi feito para governar com o seu pai. Principalmente vocês que já são salvos. O evangelho da salvação já chegou para vocês. E o evangelho do reino já chegou há 2000 anos. Ele não vai ter fim. Ele não vai ter fim. Ele vai terminar quando a luz de Cristo resplandecer sobre a terra, sobre toda a terra, até não haver mais um pedacinho de trevas, porque a palavra fala que ele será tudo em todos. Tudo em todos. Você pode fechar os seus olhos, tentar achar esse rosto de Deus resplandecendo sobre você agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por revelar um Pai tão bom. Um Pai que nunca esteve ocupado demais para nós. Um Pai que curou a todos. Um Pai que libertou até os que não tinham fé. Um Pai que sempre esteve disponível para quem tinha passado sujo e para quem tinha passado limpo. Um Pai que nos convence, não com juízo, mas com bondade. Um Pai que derrama sobre nós arrependimento na forma de milagre, de poder. Obrigado, Pai. Obrigado, Abba, pelo seu rosto resplandecente que nunca nos deixou. Obrigado, Abba. Comece a revelar a sua imagem agora para os meus irmãos, Jesus. Vem, Deus, sobre o coração de cada um, Pai. Você pode perguntar ao Senhor, se você estiver meio perdido, como orar agora. Abba, como você me ama hoje? Abba, como você me ama hoje? Obrigado, Pai, pelo seu amor sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo seu amor que flui de nós, que flui em nós.